Pessoal, bom dia novamente, né? Nós estamos aqui hoje no estúdio do Urbanos Lab, é um estúdio aqui, produção audiovisual e hoje especificamente com podcast. Nós estamos aqui com a dona Filomena Aparecida Aparecida Clemente Clemente de de Farias. Farias. É a dona Filó, uma das maiores referências em artesanato em Duque de Caxias. Não tem uma artesã que eu falo em Caxias, eu conheço a dona Filó, nossa, dona Filó, Meu super Deus. famosa aí no meio, do meio dos artesãos, da artesãos e artesãs, né? E ela está aqui hoje para bater um papo com a gente na série que nós chamamos de 30 Minutos em um Café. Então ela já bebeu um café, está com um pouquinho de água ali. E o 30 Minutos em um Café é uma série que nós estamos inaugurando agora, dona Filomena, dona Filó. É a segunda que a gente vai bater um papo agora, espero que tiremos bastante informações, né? E essa série de entrevistas, ela foi contemplada no edital da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, né, através do edital Edgele Mendonça, né, um edital que reservou um recurso para nós trabalharmos oficinas. Então, o nosso projeto é trabalhar com oficinas, que você já aplicará essas oficinas aqui na sede do Ponto de Cultura da PPH Clio. Depois, uma produção de estandartes, né? Isso. E depois esses estandartes se transformaram em uma exposição. Então serão expostos. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. É, E aí eu queria que a dona Aparecida não, dona Filó Filomena Aparecida Clemente de de Farias. Farias se apresentasse, falasse um pouco dela, né? Agora é com a senhora. Fique à vontade. Um bom dia a Bom todos. dia. Eu sou de Minas Gerais, Leopoldina. Vim para o Rio com 3 anos e alguma coisa. Meus pais se mudaram para cá comigo. Então eu fui ali para Vila Leopoldina. Morei ali De até Leopoldina para Leopoldina. Para Vila Leopoldina, pois é. E ali eu morei até mais ou menos aos 20 anos. Depois vim para Vila Rosário, onde eu moro até hoje, né. Eh, em que momento eu comecei a gostar do artesanato, eu não sei explicar. A sensação é que eu sempre gostei. Com a minha mãe eu aprendi o bordado manual, né, o ponto rococó, o famoso ponto rococó. Minha mãe ensinou e alguns outros bordados que, ainda criança, os pais não gostavam, que é para a rua, então a minha mãe dava um paninho, eu e mais 2 irmãs, onde nós ficávamos bordando aquele pano, e a minha mãe pedia para o Natal, e a gente bordava aquele paninho o ano todo praticamente. Cada dia sentava um pouquinho depois do almoço e bordava aquele paninho. Então a referência do bordado, ela vem com a minha mãe. Minha mãe bordava. Provavelmente também minha avó bordava. Minhas avós, né. Então, a pintura eu também não sei dizer, eu sei que eu tive vontade de pintar, eu era ainda muito novinha, tive vontade de fazer pintura em tecido. Eu sozinha, eu pintava, mas não me agradava. Aí eu pintava de novo e não me agradava. E já adulta, trabalhando, eu trabalhei num ambulatório que pertencia à igreja, pertencia a aspas, né, acho que vocês conhecem. Eu trabalhei naquele ambulatório na Vila Rosário, onde um dia, a freira convidou uma senhora do Parque Fluminense para ensinar a pintura que naquele tempo chamavam de pintura vazada. Hoje, se dá o nome de pintura de stencil, foi aquela pintura que eu ensinei De- aqui no Aqui APPH Clio, aqui na na sede. sede. Isso. Dona Filó, vou chamar a senhora de Dona Filó, se a senhora me Sim, permite, pode né? chamar. Então, Dona Filó, a senhora então, nasceu em Leopoldina
De Isso, Leopoldina para Leopoldina. isso. De A Leopoldina senhora para chegou Vila Leopoldina. a senhora chegou na Leopoldina aqui com quantos anos, mais ou menos? Ah, eu deveria ter uns 3 anos e meio, mais ou Então, menos. quais são as lembranças que a senhora tem da Leopoldina de Minas Gerais? Tem alguma lembrança? Tenho. Eu tenho lembrança de estar na varanda, tomando uma caneca de café com leite, comendo broa, Hum. olhando o sol no horizonte e as gotículas de orvalho nas folhas. Lembro também de meus primos, da gente brincando no quintal, né, com os primos e os vizinhos, de perto. Eu lembro de um sapo que tinha no caminho onde a gente Um passava, sapo. um sapo enorme que devia ser o tal do sapo-boi. Era grande, né? Era grande, eu lembro desse sapo. E a gente, quando ia atravessar para casa, esse sapo estava sempre ali. E a mãe falou: não mexe com sapo que é venenoso. Também tinha isso, não. E a minha mãe Não, falava isso. na verdade, quando criança a gente não mexia. É interessante. A gente via os animais, mas não mexia com eles, deixava eles lá no cantinho deles e seguia o caminho. E qual era o nome da mãe da senhora? Ercília, Dona Ercília. Ercília Batista Clemente. E a senhora também conheceu a avó da senhora. Não, a minha avó paterna fez o parto da minha mãe. Era Eu parteira. nasci, ela fez o parto da minha mãe quando eu nasci. Ela morreu logo depois, a minha avó morreu no final de setembro, eu nasci 13 de setembro. Final de setembro, minha avó faleceu e na missa de 7º dia da minha avó eu fui batizada. Gente, então tá tudo conectado. Essas histórias de avós mexem comigo também, hein? É. Vou falar uma coisa para a senhora. Porque normalmente é uma tradição familiar que as mulheres, ainda mais quem vem do interior, carrega, né? Aham. É, e quase todas as vezes que eu pergunto, as mulheres da sua vida, né? Fala da mãe, obviamente, mas a Uhum. referência da avó, com quase todo É. mundo. Ah, minha avó que fazia broa gostosa, era minha avó que fazia cocada, era minha avó que fazia tudo. Ou seja, a avó acaba. É. E a avó da senhora também era essa referência. É, Pouco tempo, né? pois é, pouquíssimo, foi só acho que foi só o tempo de nascer, mas eu mesmo não, assim, não tenho lembrança. Eu cheguei a sonhar com a minha avó sem ter conhecido direito, né. Um dia eu É, sonhei com a minha tem avó. explicações para essas coisas, né? Tem umas explicações. É, Às vezes a proximidade é tão grande que, mesmo com o passamento, né? A pois é. passagem, se mantém essa É. conexão. Agora, com tanto lugar do Brasil para se ir, o Brasil é imenso, por que a sua família veio para Vila Leopoldina? É por causa do nome? Ah, eu quero ir morar em outra Leopoldina, é isso? Não, E foi o que então? aqui morava três irmãos do meu pai aqui no Rio. Um morava na Praça da Bandeira, outro morava no lote 15 e o tio onde nós viemos para casa dele, morava em Vila Leopoldina. Tudo na beira da linha do trem. Aí tem um outro problema, nós saímos de lá quando o trem passou. Nós crescemos ali com aquela conversa de que o elétrico ia passar. Aí ninguém acreditava mais, porque eu era Isso criança lá em Leopoldina ainda, ou aqui? aqui na Aqui. Vila Leopoldina. Aí não vai, já ninguém acreditava e um dia chegou lá um senhor que falou que ia acontecer mesmo do elétrico passar. Não me lembro o ano, né, eu sei que nós viemos para cá provavelmente na década de 60. Mas o ano que o elétrico realmente passou, isso eu não sei. Mas foi a ocasião que nós saímos. Para o meu pai foi um E a senhora sofrimento veio de muito trem? grande. Ah, sim, vim de Eu falo isso trem, para os jovens, eles não acreditam. vim de trem. Nós viemos de trem para o Rio, me lembro meu tio que morava na Praça da Bandeira, foi que resolveu todos esses trâmites, que trouxe a gente. Chegando na estação, quando fui descer do trem, eu dei falta do meu sapato que se perdeu.
Cinderela. Meu sapatinho de verniz preto desapareceu e E eu vi. apareceu o príncipe encantado trazendo ele igual aquela Pior que história. não. Ah, não. Aquela história só de livros. Aí cheguei aqui sem o sapato, só com o sapatinho, né, preto. Me lembro a roupa que eu vesti, era um vestido rosa, um vestido cor-de-rosa, que nunca esqueci e que, estando aqui, quando cheguei na Vila Leopoldina, a minha mãe lavava aquele vestido e eu vestia, tornava a lavar e eu vestia Era de roupa de novo. domingo. Era chamada roupa. Teria, mas aquela roupa eu não sei qual foi o mistério. Uma roupa rosa. É um vestido rosa. E eu vesti aquele vestido direto até ele acabar. Talvez esse vestido era o que ainda me conectava naquele lugar de onde eu saí, tão criança, mas que eu tinha conexão com ele. Tem primos meus, mais velhos que eu, que não se lembram de nada de lá. Nada, nada. É. Porque assim, as memórias familiares, elas são muito fortes. É. E no caso nosso, de famílias bem humildes, né? Uhum. Tá muito ligada aos momentos de alimentação. É Porque verdade. eu falo, meus filhos, lá em casa a gente mantém a tradição ainda de se comer à mesa. Uhum. Era impossível, na nossa geração, ainda a senhora, pegar o prato e para sentar sozinho no sofá. Era É todo mundo na verdade. mesa, ele na mesa se resolvia Uhum. tudo. É. Meu, Era ali que as coisas aconteciam, né? meu pai fazia questão. Né? E todo mundo presente, ó, você fez isso, ó, tem que melhorar isso. E ali é que aconteciam essas orientações. Mas morando em Vila Leopoldina, deve ter sido aí um trem elétrico, por volta dos anos 60 já, né? Uhum. E só vinha até o Gramacho, o trem elétrico, Isso, só vinha até o é Gramacho. verdade. Como é que foi essa relação da senhora com as outras mulheres? Porque assim, pelo que, só para a senhora ter ideia, né, muita gente sabe disso, a população de Caxias em 1960 era 220 mil pessoas. Uhum. 10 anos depois, ela pulou para 430 mil. Então, em 10 anos, em Caxias chegaram quase 200 mil pessoas. E quase todas elas vieram morar onde? Na beira da linha do trem. E o que aconteceu nessa época? Os homens iam trabalhar de trem e as mulheres ficavam em casa. Algumas mulheres Eram trabalhavam. poucas, né, que os homens não É. deixavam, né? Mas tinham mulheres que eram mães solos. Eu era novinha, mas eu sei disso. Então, tinha mulheres que enfrentavam o trem e iam para o trabalho nas casas de família, né? É. E uma coisa que acontecia muito interessante também, você falou da pobreza do tempo, é, os bois, né, andavam pela linha do trem e quando o trem matava um boi era uma farra. Ô, churrascão. As famílias se juntavam, um acordava o outro e iam para a linha do trem pegar a carne do boi. E ali era uma farra o resto E, da e noite. tem uma observação também que a gente faz dessa época, é que até 1969, Caxias não tinha hospital. E a É, mulherada. O primeiro hospital foi o Duque de Caxias, né? O Duque tinha o lá. Sandu, né? Mas era um lugar de, assim, de atendimento, não era um hospital de fazer Não, cirurgia, fazer não, parto, não era mesmo. né? Era um Era, atendimento ambulatorial. e aí tinha muitas essas coisas de algumas igrejas já tinham na época, tanto a católica quanto as protestantes, e alguns espaços religiosos de tradição afro-brasileira, né? Terreiro Isso, de Candomblé, ali é. onde a senhora mora ali, então era um monte, com a referência era o Tinha, José da Gomeia, é. mas tinha um monte, né? Nós pegávamos doce. Tinha uma ali por perto que acho, não sei se era a Rua Cascatinha. Tinha um que a gente, quando criança, no dia 27 de setembro, a criançada passava o dia correndo atrás de doce. E a gente, nesse dia, papai e mamãe liberava para a gente ir também. Então a gente ia para o centro, só que tinha horário para a gente ficar, né? A gente era criança. Então ganhava muito doce. Era tanto doce que a gente comia a semana toda de doce. A bacia, encher da É, bacia ou enche- o tanque as latas de. de mantimento, ficava tudo cheio de O doce. tanque de cimento.
Lá em casa era lata de mantimento mesmo. Enchia de doce e a gente comia doce à vontade. Tinha muito doce. E em relação, assim, o que a gente está conversando, né, das oficinas que vocês fizeram aqui, né? Em relação ao artesanato, em que momento, assim, o artesanato se tornou, assim, fundamental na vida da senhora? Que a senhora, Acho que depois da aposentadoria. né? Porque antes eu trabalhava fora. Eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar o sustento da casa. Eu, com 16 anos, já estava na fábrica do Loren trabalhando, né? Eu trabalhei na fábrica, trabalhei como separadora, depois trabalhei na máquina, depois trabalhei na Cofaban. Então, quer dizer, eu trabalhei muito tempo, acho que fazia uma coisinha ou outra, mas nessa época eu, trabalhando mesmo, não fazia grandes coisas. Mas depois que eu me aposentei, eu tive a necessidade de continuar fazendo o artesanato. Aí que eu acho que eu me empenhei mais. E qual a importância desse artesanato que a senhora já fazia artesanato já desde pequenininha, Já né? Mas fazia. não, Intensifiquei mais, na verdade, né? é, A importância para minha mente, né? Eu fico assim muito tranquila fazendo artesanato. Eu tenho um marido que não me perturba nesse sentido. Ele, se precisar ir para o fogão fazer comida, ele faz. Se precisar limpar uma casa, ele limpa. Quer dizer, eu não tenho problema para estar fazendo artesanato. Então, depois que eu me aposentei, foi que eu mais intensifiquei o artesanato. Eu faço essas coisas que estão aqui, faço outras também que não estão, né? Mas não tenho nem tanto a preocupação da venda. E tenho, assim, um pouco de dificuldade para vender. Porque ontem uma pessoa queria um bordado e eu dei o preço e acho que a pessoa achou muito caro, mas, seria um tempo muito grande que eu levaria para fazer o bordado, porque ela tinha pressa de receber essa encomenda. Então, já que tem pressa e eu vou ficar muito tempo, eu vou ter que fazer um preço imagina se fosse com a mãe da senhora, começa a fazer em fevereiro para estar pronto em na, dezembro. Pois é. né? Eu estava conversando com a Paty, né? A Paty Neres, e eu estava refletindo, a gente estava refletindo sobre o que que é preço e o que que é valor, Hum. né? E aí, o preço. Eu posso pegar um artesanato feito por uma máquina em série, numa fábrica, que sai tudo igual. É, Vou dar um preço. é verdade. Mas o que a senhora faz e outros artesãos fazem, outros artistas fazem, não tem como precificar, porque tem uma série de valor agregado, É. né? Tem um valor agregado que a senhora traz desde a infância, apesar de naquele momento não ser tão importante, mas depois a senhora percebe que aquele período foi importante, tá mexendo, a mãe olhando, e depois tem a própria característica que a senhora tem nesse bordado. Ou É, seja, não é um bordado verdade. feito pelo Alexandre, sou eu. É um bordado feito pela Dona Filó, dessa forma, né, com uma característica própria. Então ele não está levando só um bordado, ele está levando um bordado com um monte de outras coisas agregadas. Então o valor não tem como É, precificar esse valor, né? é verdade. E qual seria a principal característica de um bordado ou de qualquer artesanato que a senhora faz? Não entendi a pergunta. A senhora produz um artesanato. Uhum, Aí eu vou numa exposição, tem várias artesãs expondo seu material. uhum. E como é que eu consigo, naquelas várias peças, falar assim, não, isso aqui eu acho que foi Dona Filo que fez. Na Um verdade, diferencial. eu não sei te dizer, mas as pessoas identificam sim o meu artesanato, porque eu estava em casa, a minha prima estava em Minas, ligou para mim porque ela viu no YouTube uma boneca que ela achou que era minha e era realmente. Mas eu não entendo bem por quê, só que assim, eu acho que não só eu, é do artesão, eu acho. Olha uma peça, ele pode ver uma peça como um modelo,
Sendo que ele vai, quando ele construir a dele, ele vai passar para essa peça coisas dele, entendeu? A boneca africana, eu vi a boneca africana em vários lugares. Só que eu resolvi que eu queria colocar na minha boneca africana nariz, queria colocar olho na minha boneca africana, eu queria fazer uma estampa, né, diferente na roupa da minha boneca africana. Eu quis colocar o guardanapo de papel na minha boneca africana, eu não quis deixar só com o jornal. Quer dizer, eu vou agregando, né? Eu vou colocando nessa boneca coisas que para mim são importantes, o que faz as pessoas perceberem que é coisa minha, E que a senhora entendeu? não consegue perceber? Não sei, eu gosto dos meus trabalhos, mas eu talvez por eu ser uma pessoa muito exigente, nunca está, nunca está como eu gostaria que Então está ficasse. sempre no processo de renovação, né? Sempre, eu sou esse tipo. As pessoas me criticam por isso, né? Não sei, eu não ouvi Mas eu sou criticar a senhora, não. assim. Só ouvi elogio, hein? Não, mas tem quem me Tá, eu não, critique. então não quero ouvir, não. Essas pessoas eu não quero ouvir, não. As que estão mais ligadas a mim me criticam. E nesse processo que a senhora tem de produção, com Uhum. essa característica que a senhora tem, de estar sempre agregando coisas novas na sua produção artesanal, é, quant- quantas pessoas a senhora acha que já se tornaram artesãs por influência da senhora? Muita gente? Tem, acredito que sim. Não tem, não sei dizer quantas, mas eu fiz uma exposição aqui na Casa São Francisco. Na época eu fazia um curso de pintura em telas, que eu pinto telas também. Então a professora Risonetti Sim. me convidou para participar lá no Museu Vivo do Artesanato. Não sei precisar mais ou menos quando foi, Eu né? acho que foi entre 2009 e 2010. Ah, por aí. Que eu estava lá Isso. nessa época, Ah, que a gente treinava até as criancinhas para serem guias e tal. Estavam as isso. gêmeas, estavam É. aquelas meninas. E aí E- criou um cantinho lá para a senhora e as outras artesãs colocar o material e tal. Isso. Aí nós fomos para lá. A Risonetti me convidou, então eu passei a ir no Museu Vivo desde esse dia, na quarta-feira, às 14 horas até às 17 horas. Passou muita gente por lá, né? Mas não sei se eu consegui influenciar alguém, né? Muita Mas gente. passou bastante gente por lá. E desde que eu comecei a ir, eu acho que não sei precisar bem, mas deve ter uns 10, 11 anos que eu. Então, se formou pelo menos 10 pessoas por ano, É, tem aí quase 200 pessoas que aprenderam artesanato com a senhora, ou aprimoraram. Se é. deve ter o quê? Uns 20, 30 aí, né? Vivendo com e do artesanato. A senhora participou, eu não lembro porque exatamente o ano, mas é em torno de, no início dos anos 2000, quando teve aquela ocupação aqui em frente a Felduque, onde era o Nízia Vilela, Uhum. né, que vieram um monte de mulheres do Rio, que ficaram ali nas lonas. Aí depois o Dom Mauro conseguiu levá-las lá para o Novo São Bento. E Uhum. depois ali dentro criou, não sei se foi, chegou a ser uma cooperativa de artesãs e costureiras. A senhora não era dessa época, não, a senhora não Não, participou, não. não, porque essa época eu trabalhava. Na Aspas. É. Então, porque esse grupo de lá, por isso que eu despertei, era ligado a Uhum. Aspas, né, Isso. com Dom Mauro, e aí vinha uma instituição italiana, comprava essa produção artesanal Eu e sei. levava para a Itália. E aí, na época, eu já era professor de história da faculdade, junto com a Uhum. Marluce e com o Augusto, e nós levávamos muito visitante lá para fazer. A gente fazia os circuitos históricos e a gente sempre parava lá com essas mulheres artesãs e É, costureiras. eu acompanhava isso de longe, porque na época eu trabalhava o dia todo no ambulatório, mas conhecia um pouco da história, porque volta e meia as pessoas estavam lá falando, até mesmo essas mulheres chegaram, algumas Isso. irem no ambulatório, falar do trabalho que faziam, né? Parece que fazia até coisa de bebês,
capa de berço, Isso. saída de hospital, eu me lembro de maternidade, eu me lembro disso. Mas eu não participei, porque essa época eu trabalhava o dia todo. Tem uma eu não fiz no início, já pensando nesse momento agora, né. É, o nome do nosso podcast, essa conversa, é 30 minutos e um café. Uhum, Aí eu falei: "Vou deixar para falar isso que eu falei com a outra, com a Paty, com a outra que conversou com a gente, no começo". Falei: uhum. "Não, com a dona Filomena eu vou falar no meio da conversa, quero ver o que que ela vai responder". É 30 minutos e um café, aí tem um complemento, Hã. com as fuxiqueiras do São Bento. Hum. E quem não conhece o fuxico como artesanato, Uhum. associa o fuxico a outras coisas. Fofoquinha. Quan Quando eu falei pro pessoal que eu não quero um programa assim, as fuxiqueiras do São Bento, que eu acho o Uhum. fuxico uma das coisas do artesanato assim, mais interessantes, eu acho, o fuxico, né. O que que a senhora acha desse nome? A senhora é fuxiqueira, hein, não sei o quê. O que que seria isso dentro do artesanato e dentro do que as pessoas entendem? Na verdade, eu nem sei dizer por que que esse trabalho tem esse nome. Eu talvez até por conta das mulheres fazendo esse trabalho, conversando, não sei, conversando sobre a vida, sobre muitas coisas. Sobretudo, né. Talvez, eu não saberia, assim, com exatidão o porquê ter esse nome. Não sei quando foi criado esse trabalho. Onde se associou uma coisa a outra, né. Isso, mas acredito que pode ser um grupo de mulheres que se encontravam para falar um pouco de tudo e fazer o trabalho, É. assim. E a senhora acha importante esse momento de fazer o trabalho Muito. e das mulheres conversarem entre si? Olha, É um estímulo? eu acho importante, eu até falei no ali na entrevista com do Museu Vivo. A minha irmã foi diagnosticada com lúpus, tinha 30 anos, a minha irmã. Depois minha irmã teve diabetes. Depois, com o tempo, minha irmã perdeu a função renal e trabalhava assim mesmo, ficou trabalhando, trabalhando, depois ficou difícil trabalhar, porque a própria patroa, achou que não era mais viável, mesmo ela teimando, a gente conversava, ela não aceitava. Então, um dia convidei minha irmã para vir para o Museu Vivo fazer o artesanato. Olha, foi uma coisa que transformou a minha irmã. O fato de estar nesse lugar, conversando com outras pessoas. O tempo das 14 às 17 horas, a minha irmã se transformava, não sentia dor, não falava em dor, brincava com as mulheres, ria muito. A minha irmã agora já se foi, né, mas foi um tempo valioso para ela. Então, não só a minha irmã, eu estou falando de doença, a minha irmã era uma pessoa que tinha uma doença, mas tem mulheres que têm outros problemas, e que vão e se reúne com outras mulheres que muitas vezes têm os mesmos problemas, ou problemas parecidos, ou problemas outros, mas que estão ali, que se encontram, que uma dá atenção à outra, que não critica uma à outra, entendeu? É um tempo valioso e acho que ajuda as mulheres. Eu fiz questão de estar ali no Museu Vivo todo esse tempo, com sol, com chuva, porque eu senti que isso era importante, não só para mim, mas para todas as mulheres que iam ali. E a gente sempre se escutava, o que se falava ficava ali. E isso também é muito importante, que é muito complicado você falar determinada coisa com uma pessoa e encontrar isso lá na frente. É muito complicado. Então ali funcionava como um lugar que o que se colocava ali ficava. Então as mulheres tinham, confiança em falar o que sentia, entendeu. E acho importante, é tanto que a gente vê que o artesanato ele agora está em toda parte. Agora virou até interesse dos políticos, né. Mas nós temos a nossa política, né, que não é igual a deles, né. Nossa política é outra.
e sentimos essa importância de ter aquela motivação para encontrar. Ensinar. Eu ensinei bastante coisa, mas não só eu, né? Nós ali no Museu Vivo, nós éramos um grupo de mulheres que se encontravam e cada um ensinava aquilo que sabia. E não tínhamos assim, não dávamos assim uma grande importância em vender o trabalho. Vendíamos, porque quando se interessava em comprar, a gente vendia. Mas o fato de estar junto, para nós era bom, era importante. A gente escutava, escutava muito. Tinham pessoas que iam ali desabafar. Muitas, às vezes, não pegava artesanato nenhum para fazer, mas ficava aquele tempo ali sentada, conversando. Várias pessoas. Então, muitas mulheres passaram por ali com diversos problemas, com diversas situações, mas ficaram bem ali. E muitas já foram. Vendo outro dia a filmagem, que na época era o Filipe, né, que fazia as Isso, fotos, fazia uma filmagem, nós tivemos a Fátima. ideia de quanta gente passou por ali. Muita gente mesmo, eu fiquei boba. E o que me deixou mais feliz era ver a alegria da minha irmã ali. É o momento que mais marcou a senhora É, nessa vivência lá com as artesãs, a né? alegria da minha irmã. É. Aqui, no nosso ponto de cultura aqui, né? Também está dentro do território do São Bento, Uhum, mas a Sandra, né, que sei. na verdade ela que começa essa movimentação, a Ângela, elas tinham um acordo, ainda tem, né? E eu estou Uhum. falando desse acordo hoje, é no dia que tivesse artesanato, não tivesse homens. Ah, Né? Tanto é que eu nunca vim aqui em oficina nenhuma de artesanato. Nem lá, quando vocês estavam lá ainda, isso. a gente falava, homem não pode ir, porque justamente isso, a questão das fusqueiras, Exato. começa ali uma série de particularidades que são muito ligadas ao universo Isso. feminino. É. E eu estive numa reunião, a Ângela estava comigo, que teve um senhor de quase mais de 70 anos, que ele falou que assim como existe uma casa da mulher, a Sandra quase me bateu quando eu falei isso para ela, tá? Hum. Assim como existe uma casa de apoio às mulheres, essas várias casas que tem hoje, né, que são uma política pública, deveria também ter uma casa para os homens, porque É. os homens eles tinham que passar por esse processo de escuta, né? De sentar, ter esse momento É. com outros homens, também ouvir um pouco do que as mulheres falam. Quando ele falou isso, já com quase 80 anos, um bem senhor, eu falei, realmente, a gente não tem esse universo. Para uma das entrevistadas, eu perguntei, por que tem poucos homens que se dedicam ao artesanato, né? Ou como, né, alguns chamam como terapia, ou como uma forma de, também de ganhar um recurso a mais, são Uhum. pouquíssimos. E normalmente quando se dedicam não é a crochê, não é a É. patchwork, não é nada disso, é um artesanato específico. Por que a senhora acha que os homens são tão resistentes? Talvez pelo machismo. O homem, ele, desde criança, né, ele é criado para ser um macho, né, que chamam de macho alfa, né? Macho, essa coisa da geração atual. Hoje fala assim. Mas a questão da masculinidade, infelizmente, ela ficou ligada em determinados serviços que só o homem faz, determinados serviços que só a mulher faz. Eu me lembro que fui a Minas com Maurício, né, meu marido, e Maurício queria ajudar a descascar os legumes, o meu tio ficou assim: "Ah, Maurício, tu faz isso?" Então, é, a questão é um pouco essa, né, é o machismo. Mas eu acho muito interessante que, sobretudo agora, né, que a gente, infelizmente, está vivendo essa questão do feminicídio, A violência. do homem que se faz dono da mulher, né. E nós pensávamos que isso tinha diminuído, né? E surgiu com uma força tão grande agora que é Infelizmente. muito ruim. É muito triste, né, mas a gente vive esse tempo onde Talvez eles poderiam se acalmar fazendo artesanato, crochê, sentando lá e é, refletir, e ir fuxicando com os outros, falando, meu irmão, isso não vai dar certo. é,
Porque o que que acontece? Por que que o homem valente, né, ele cria, né, cada vez mais essa ideia da valentia? É porque ele se reúne com pessoas iguais a eles, que pensam iguais a ele. E quando não pensa igual a ele, talvez tenha um pouco de medo, né, de mostrar um outro lado para ele. Talvez se ele se encontrasse, vamos dizer, ele tem esse pensamento violento, machista, se ele se encontrasse, vamos dizer, com 3 homens que pensassem ao contrário, Fizesse o contraponto, né? de É, repente ele poderia começar a despertar. uma outra coisa que eu gostaria de ouvir da senhora é, como a senhora falou, hoje o artesanato está em moda. O artesanato hoje ele é considerado um patrimônio É, cultural brasileiro, é verdade. né? E onde eu tive a oportunidade de viajar a alguns lugares e ver os mais diferentes tipos de artesanato, às vezes, né, peculiares daquela região, né? Aham. Pode birro, crochê, eh, muitas, muita gente trabalhando com adereços, né, de festas, enfim. Isso, é. E hoje o artesanato é uma fonte de renda e de sobrevivência para muita gente, É verdade. que não se imaginava isso, por exemplo, quando a senhora começou lá no Lançamento há 20 anos atrás. O que a senhora acha desse momento agora que o artesanato está vivendo? E vocês que são, assim, algumas referências, como referência, a senhora é uma referência, de estar falando sobre isso, né? Assim, o artesanato é em evidência hoje e sendo, inclusive, uma das principais fontes de renda para o turismo. Todo lugar que Uhum. você faz turista sempre traz uma lembrança e boa parte das vezes é alguma peça artesanal daquela localidade com a peculiaridade. O que a senhora acha desse momento? Eu acho interessante, eu acho bacana até. Só que eu não faço parte desses espaços que atende o turista, entendeu? Eu fico mais assim, eu faço meu artesanato na minha casa, já até eu sei que tem em vários lugares, já fui ali na Unigran Rio, fui conhecer ali o artesanato. Eu sei que no shopping ela tem artesanato também. No lá perto do onde eles servem almoço, baratinho lá para as Lá no pessoas, Shopping Center, né? também tem artesanato. Mas eu não frequento esses espaços. Eu já fiz até alguns cursos de artesanatos, mas eu fiz, assim, cursos onde eu paguei para aprender, entendeu. Mas esses espaços eu ainda não frequentei. Gostaria de frequentar? Pode ser que qualquer hora dessa Vai aparecer, porque eu várias pessoas participe. que eu conversei têm a senhora como referência, né? É, Tem, assim, artesã, é. até por conta dessa quantidade imensa de pessoas que ou iniciaram ou se qualificaram um pouco mais com a senhora aqui no Museu do São Bento, né? Foi muita Ah, gente. São eu quase, eu não tenho noção não. tem, é muita gente. E uma outra coisa também que chama atenção no artesanato é que uma artesã, ela faz várias coisas dentro do artesanato, mas sempre Sim. gosta de um aspecto específico, uma técnica específica. O que a senhora mais gosta dentro do artesanato que a senhora faz? Eu estou fazendo pouco, mas eu gosto muito de pintura de tela. Eu Ah, gosto demais. Só que leva muito tempo, né. Mas, eu deveria focar, talvez num trabalho só, não sei, mesmo sabendo fazer várias coisas. Mas eu tenho necessidade de diversificar, entendeu? Talvez a dificuldade de crescer no trabalho seja também um pouco isso, é fazer muitas coisas. Eu já vi algumas pessoas dizendo que ela focou
num trabalho só e foi em frente. Eu gosto muito do bordado, por exemplo, mas às vezes eu quero fazer a barrinha de crochê, eu quero pintar a caixa, eu quero pintar a tela, então eu sou desse tipo, eu não foco num trabalho só. Já tive trabalhando pintando sabonete, entendeu? Aí eu vejo uma coisinha assim, me dá vontade de fazer, eu vou lá e começo a fazer aquele trabalho. Mas eu não quero fazer aquilo todo dia. Aí uma vez eu fiz até tipo um calendáriozinho que eu não segui, que assim, na segunda-feira eu faço isso, Se terça-feira organizou. aquilo, só que eu não dou conta, não consigo seguir isso, Então porque nós somos muito parecidos. é, Se fizer a mesma coisa todo dia, é, eu não, enjoa, né? pois é. E, e quando eu era mais novo, eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu nunca trabalhei em nenhum lugar, desde os 19 anos, que eu tivesse que cumprir o horário todo dia, Ah, fazendo a mesma coisa. Eu acho que eu nunca iria aguentar, né? Por aquela ah. rotina, não sou obrigado a fazer isso. Não, e aí um dia faz uma coisa, outro dia faz outra. Eu acho que é uma. Eu já trabalhei assim. Eu já trabalhei em Na fábrica, do Lore, né? fábrica é aquilo, do Loren, Cofaban eu trabalhei, depois trabalhei costurando em casa, porque tinha minha mãe doente, aí eu costurava em casa, entregava a costura, mas aquilo era uma escravidão, né? Que tinha que dar conta, às vezes eu passava a noite quase costurando para entregar no outro dia. Mas eu queria que passasse pela dona do trabalho e tivesse perfeito. Graças a Deus nunca precisei trazer costura de volta. Sempre deu certo, mas era um dinheiro que não dava para nada, né. E trabalhei assim várias vezes, várias vezes mesmo, porque eu trabalhei por vários lugares. Trabalhei para Caxias, trabalhei para Lucas. E o interessante de falar de encontro de mulheres, que eu comecei a fazer esse trabalho quando vim para Vila Rosário. Eu conheci vizinhas que faziam esse trabalho, me conectei com elas, onde elas me levaram nos lugares que elas pegavam Nossa. costura e eu também passei a fazer esse A senhora entrou no trabalho. circuito das costureiras, né? Isso. Que na época não tinha tanta roupa de fábrica, né? As costureiras faziam as Isso. roupas em A casa. gente pegava a costura no corte, né, cortava e a gente levava para casa e costurava. Como é que você ia certo? Eu achava impressionante. Às vezes só tinha algumas costureiras que nem mediam, né? Olhava, já, já Eu não sei por que que deu certo, mas deu. Eu trazia o trabalho cortado, a não ser assim, quando o corte tinha defeito. Se o corte estivesse com defeito, tinha que levar aquilo de volta, né. Mas eu pegava vestidos de criança, lote de vestidos de criança, e costurava e levava de volta. e ganhava produção, né? Isso, tinha que dar conta. Teve um período que eu trabalhei para a Parada de Lucas, onde existiam umas jaquetas com várias cores, amarelo, laranja, E azul, tecido grosso, né? e a gente tinha que dar conta de montar aquelas jaquetas. O quebra-cabeça. E eu dava conta, não sei por quê, mas eu dava. Eu não era costureira, eu fazia aquele trabalho, né, Eu dava dava conta conta. porque a senhora, como a senhora falou, a senhora era detalhista, ia com calma, fazendo, montando. É. Se fosse comigo, ia sair uma belezura. Nem imagino como é que seria. Eu trabalhei um período fazendo esses trabalhos, assim. Depois chegou, não sei se você conheceu a irmã Marlene, que quando chegou no ambulatório, chegou aqui no Fluminense, Da ela. aspas. Isso. Eu só conheci a Mas, irmã Maria. Irmã Maria já hoje é falecida. É, foi muito parceira nossa. Isso. Então Muito elas parceira. moravam na época no Parque Fluminense. Isso. Mas com ela eu não cheguei. A primeira no Da ambulatório irmã Maria foi ajudou a criar o CD Vida. foi a irmã Amélia, a Amélia. primeira a trabalhar no ambulatório. E a Aspas veio bem depois, né? Bem depois com o Dom Mauro. Em 82. Foi Isso. nessa época que eu conheci uma galera que depois foi quando eu conheci Marlúcia, conheci a Aurelina, o Ah, Celso, conheci nessa época aí normal. E isso. nós éramos de grupos políticos diferentes. Porque Aham. na época das associações de moradores, né? Ai, me lembro Eles eram de disso. um grupo, eu era Cheguei a de outro. participar um Aí depois período. vamos trabalhar junto, enfim. É. Mas já finalizando, eu queria também que a senhora contribuísse o seguinte: para o pessoal que está se aproximando do artesanato agora,
né? Independente da idade. O pessoal está chegando agora nas rodas de artesanato, com as mulheres, nos lugares. O que a senhora falaria para esse pessoal em relação ao artesanato? Que eles vão ouvir isso, já sabem que foi importante para a senhora por uma série de motivos que a senhora falou aqui. Mas para esse pessoal que está chegando agora, Eu vou dizer uma coisa que eu acompanhando o Maurício no consultório médico, o médico ficou assim seu abismado. esposo, Maurício, né? É, ficou abismado quando me viu na sala de espera fazendo a barra de crochê. Assim, ele ficou assim, parece que ele ficou contente de ver. E ele disse para mim assim: Olha, o que a senhora está fazendo é muito bom para sua mente. O tempo que a senhora faz contando esses pontos é bom para sua mente. Então eu diria isso para mulheres, sendo que tem mulheres que não gostam de artesanato, não suportam. Uma vez uma mulher falou isso comigo: "Eu não suporto, eu odeio artesanato". Então, para essas é complicado, porque isso está no interior dela. Ela não quer artesanato. Pode ser que até mude de ideia, mas é difícil. Quando você cisma com a coisa, é difícil mudar. Mas eu passo outro dia eu estava no banco, no Itaú, uma senhora estava me olhando fazer a barrinha de crochê. Ela estava de longe, assim, eu percebi que ela me olhava o tempo todo. Aí eu perguntei a ela: "A senhora gosta de fazer isso?" Ela disse: "Eu queria, mas eu não sei fazer". Aí chamei ela para perto, eh, mostrei a ela como fazia, depois eu entreguei o meu pano a ela, para que ela fizesse um pouco. Ela fez, saiu contente, dizendo que quando chegasse em casa, ela ia dar continuidade, porque ela tinha todo o material em casa. Tinha muita vontade, só não sabia fazer. E ali eu ensinei a ela, não sei se ela conseguiu ou não, mas eu ensinei a ela e ensino quantas pessoas, quiserem aprender, onde eu estiver, se eu estiver trabalhando e a pessoa quiser, eu vou ensinar, entendeu? Beleza. Vou agradecer a senhora, né? Eu confesso que eu estava bem nervoso em conversar com a senhora. É mesmo? Nossa, eu estava apavorada. O que que eu vou dizer a ele, Eu meu estava bem Deus? nervoso mais do que eu estava com a Paty, que eu também estava um Hã. pouco mais com a senhora, porque a gente falou, ó, ela é muito séria, ela é muito organizada, cuidado com o que você vai falar com ela. Cara, essa aí é uma recomendação imensa de casa, É né? mesmo? E não sei o que, E a Que a Ângela Ângela me tem. acha assi a- me vê assim, gente? Não, porque a Ângela tem muito cuidado com vocês, né? Uhum. É, é, aliás, cuidado com todo mundo. E ela acha que eu sou muito extrovertido. Aí Ah. ela fala, cuidado, porque já é uma senhora, não sei o que. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Faz uma, faz uma oração. Então, assim, eu agradeço a senhora ter vindo, né? Uhum. Participar com a gente desses 30 minutos em um café. Já passou um pouquinho dos 30 minutos, Tem mas passado muito, passou, né? não, passou muito, passou só um pouquinho. É? E destacar realmente a importância que a senhora tem para um monte de artesãs que nós conhecemos. É mesmo. Um monte, são muitas, né? Eu não tenho essa noção Não não. só Não por tinha não. conta das técnicas que a senhora passou para essas artesãs, Uhum. mas esse exercício que a gente chama de exercício da escuta, que eu, como homem, nem imagino como é que seja uma roda de mulheres, né? Nem consigo imaginar. Eu converso com muitas mulheres, elas falam da importância desse momento para elas. E algumas instituições que eu trabalho também têm essa técnica do fuxico, do artesanato, da pintura, e usam isso como instrumento justamente para dar esse suporte e criar uma rede de apoio a essas mulheres. Hum. Esse trabalho aqui na Clio é feito pela Sandra, né? A Eu Sandra, conheço. que é fundamental nesse trabalho com Oromirê, Uhum. né? Mas a gente precisava fazer esse registro. Sei. Aí, para esse registro de hoje, é para um ponto de cultura dá para pegar Clio. Quem Uhum. está produzindo esse encontro é a equipe do Urbanos Lab, que faz esse registro visual. Vai para a internet, tá? É mesmo. Então, eu falei com a Paty que o dela vai ter 120 mil visualizações. É. Da senhora vai chegar umas 200 mil pessoas que vão Ai, ver a meu senhora na Deus. internet. É a nossa meta. Ah. E é, tem a outra parte que é o
Estandarte. Ah, Como é que foi produzir estandarte? Foi a primeira, porque a Ângela falou que foi a primeira vez que a senhora fez o estandarte. foi a primeira vez. Eu acho que fui até a primeira, não sei. Eu não Ah, vi ainda, ninguém viu, tá? Só a senhora e a Ângela que viram. é, Mais ninguém. eu fiquei primeiro preocupada, mas aí eu fiquei entrando em contato com ela para saber mais ou menos como é que eu deveria fazer. Eu fiquei perturbando ela direto. Aí me veio assim, as ideias me vieram chegando. eh, Primeiro eu achei que eu teria que fazer uma pintura mesmo, assim, lá da sede. Eu fiquei até falei assim, acho que fazer uma pintura eu não vou ter dificuldade. Aí depois ela deu, assim, um pouco a ideia de como eu faria, eu fiquei mais preocupada em desenhar as letras. Aí primeiro desenhei umas letras grandes, enviei para ela dar uma olhada, e depois ela foi me orientando. Ah, a senhora fez da E Clio, né? é Eu não sei, que eu não da acompanho. sede lá, né? Ah, então foi da casinha. Isso, eu fiz da sede. Mas achei Porque ela não mostrou interessante. para ninguém ainda e eu nem sei o que Ah, que cada é? uma de vocês. Por quê, dona Filó? Que isso vai ser, esse material que vocês produziram, vai ser transformado em uma exposição. Ah, E essa exposição, a princípio, já está marcada para passar em 3 lugares. Né? E aí vocês serão uhum, convidadas, porque vocês é que vão fazer a apresentação da peça que vocês produziram, o estandarte que vocês produziram, e a uhum, gente vai montar uma pequena feira também, né, para que vocês sei. possam expor o material também em algum recurso. Mas o estandarte foi uma novidade, né? Nunca tinha feito um estandarte. Na verdade, sabe o que que me ligava ao estandarte? A folia de Folia de reis, Reis. porque o meu pai era Folião folião em Minas. e Aqui no devoto Rio, de qual não. santo ele? Ele é de O meu católico, é católico, né? católico, a De qual devoção santo? do meu pai é Nossa Senhora Nossa Aparecida. Senhora Aparecida. Ah, daí é o nome, né? É. Dona Filomena Aparecida. Isso. Tem a Santa Filomena, Aparecida por ser devoção não só do meu Então a pai, senhora é mas santa da duas família vezes. toda. É da família Toda toda, Nossa Senhora Aparecida? Aparecida. Família toda. A senhora é devota também, né? Também, eu já sou um pouquinho mais assim, eu diria, não igual o meu pai, porque o meu pai, ele tinha uma devoção ferrenha, E né. folião, né? E Ele ele tinha uma tinha função na folia? ele cantava. Ah, era o versador. Meu pai cantava, mas aqui no Rio ele não se animou não, mas em Minas eu sei que ele era folião. E aqui no Rio a gente ficou eu era ainda criança, e várias vezes a folia marcou de ir lá em casa, só que não foi, não foi, não sei por quê. E eu deveria ser a pessoa que iria segurar o estandarte, Que mas responsabilidade, hein? mas E nunca isso iria foi. marcar a senhora pro restante da vida. Ia É. ser um outro caminho. É uma coisa interessante, mas eu acho que tudo tem conexão e tudo acontece do jeito que precisa A acontecer. senhora, a avó da senhora foi mostrando outros caminhos. Acredito que sim, a minha avó acho que teve assim teve e tem, eu acho que muita influência. Muita influência, né? Mesmo em É, outro plano. é verdade. Mas aí, então, esse estandarte vai se transformar numa exposição, que vocês serão Uhum, convidadas. E o que nós conversamos aqui hoje, talvez daqui a 1 ou 2 semanas, vai estar na internet. Nós vamos mandar os links para vocês espalharem para os amigos, para todo mundo ficar sabendo. uhum. Tá? E eu agradeço muito a senhora ter vindo. Muito Tá mesmo. bom, mãe. Agora eu estou mais calmo. Tá mais calmo. Eu fiquei preocupada, porque eu não sei como é que isso se dá. Eu preciso de ajuda porque eu não sou o tipo conectado, né. Não, Eu tudo a gente faço vai ajudar. os meus trabalhos, mas não sou do tipo conectado. Mas tudo vai se Mas, ajustar. graças a Deus, deu tudo certo, né. Tá Eu bom. agradeço a vocês também, pela paciência e por esse momento, esse tempo, né, que eu nunca imaginei passar por isso, né. Nunca imaginei, Mas a eh senhora já deu entrevista no museu, não foi desse jeito. mas nunca imaginei também dar uma Então, entrevista no museu. Já participei do museu em várias exposições, né, de trabalho lá do museu, mas isso para mim, assim, eu estar sendo sujeito da coisa é uma coisa nova, né. e aí, assim, não chega a tanto, porque eu acho que, né, mas é um reconhecimento de uma trajetória
de uma pessoa importante, não só para quem está próximo, mas de um trabalho, de um exemplo que se irradiou pelo território do São Bento, É, eu né. não imaginava que as pessoas sentiam isso, mas, eh, eu sei que tudo que eu fiz e faço, eu faço de coração, né, eu faço porque é muito bom a gente ver as pessoas aprendendo e gostando de aprender, né. Então, eu faço, assim, com muito gosto. Eu ensino com muito gosto, eu encontro pessoas em qualquer lugar, no ônibus, no banco, em qualquer lugar em que eu possa conversar, que eu possa ouvir, eu faço isso. Isso é coisa minha mesmo. Tá ótimo. Muito bom. Agradecer a senhora. Tá joia? Ai, ai. Tá bom. Passei pelo Obrigada a teste. vocês. Valeu. Agradecer ao Ai, Urbano, o pessoal que está assistindo. E vamos para a próxima. é. Obrigada.